Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Desvendando Planilhas. Hoje eu vou mostrar para você como funciona a função se-erro no Excel, que basicamente ela te dá uma oportunidade de você retornar alguma mensagem ou algum valor, caso acabe acontecendo algum erro numa função sua que você esteja utilizando. Podem ser por vários motivos, mas é interessante você ter essa ferramenta para você poder utilizar. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Sejam eles por problemas ou situações que a gente vai ver que são relacionadas à matemática, ou que o Excel em si não tem como você misturar valores diferentes e nós vamos trabalhar junto aqui, tá? Então, são 4 casos, mas podem ter muitos outros, tá? Que vai ocasionar uma função que dê um erro, né? E que você não quer que apareça para o usuário lá uma mensagem de erro, então você tem essa opção, tá? Então vamos lá, primeiro caso aqui que eu trouxe, que é coloquei o valor 1 e o valor 0. O que eu vou colocar aqui uma situação de erro? Se você dividir um valor por 0, que a gente sabe que na matemática isso não é possível, ele vai retornar um erro, tá? Então, ó, div barra 0. Esse é um dos erros possíveis que você vai pode acabar acontecendo na sua planilha, que é interessante você ter a opção de usar o se erro. Mas vamos primeiro ver as situações todas de uma vez. Outra situação no Excel que você pode acabar acarretando num erro, que é você somar um número com um texto. Então, 1 mais like. Ele dá esse erro, valor aqui. Inclusive, se você não deixou o like ainda, não esqueça de deixar o like e se inscreve aí no canal para ver mais vídeos, beleza? Para dar uma força aí pro canal. Outra situação, que é caso de matemática, é de você tirar uma raiz quadrada, por exemplo. Então, função raiz, que a gente já viu aqui no canal, inclusive, de um valor negativo, que é o menos 1. Ele vai dar um erro de num. E um outro caso, que é um pouco mais específico, mas eu coloquei aqui só um exemplo qualquer, tá? Se a gente usar a função cis, por exemplo, e a gente colocar aqui, se esse número aqui for maior que 10, acontece alguma coisa. Vou colocar 2 aspas aqui que vai ser um texto vazio. Outra situação, se esse valor aqui for menor que 0, acontece alguma outra coisa. Repare que existem margens para não ter nenhuma situação verdadeira, né? Nesse caso aqui, nenhuma das duas foi verdadeira. Então, ele não é maior que 10 e também não é menor que 0. Se a gente der o Enter aqui, ele não vai entrar em nenhuma das situações, né? Do cis. Então, ele também fica com erro. Tá, então como que eu faço para a gente poder utilizar o se erro, né? Para a gente ter um retorno de uma mensagem aqui se tiver um erro. Eu vou fazer exatamente a mesma função, tá? Só que a gente vai usar o se erro dessa vez. Como que a gente faz? Você coloca o igual, se, já vai aparecer aqui, se erro, tá vendo? Retorna o valor se erro se a expressão for um erro. Caso contrário, retorna o valor da expressão. O que ele está querendo dizer aqui? Se a gente vai colocar uma expressão dentro do se erro, né? Que vai ser o primeiro parâmetro da nossa função. E se ele não for válido, se der algum erro por algum motivo, o segundo parâmetro ali, né, que está depois do ponto e vírgula, ele acontece. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar, ó, se erro, então eu vou dar um tab. E nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos fazer esse valor dividido por esse. Então, primeiro a gente está colocando a nossa expressão que a gente quer. Isso pode ser uma função sua que você esteja utilizando, que tem um risco de acontecer de dar dividido por 0, por exemplo, e a gente coloca ponto e vírgula. Então, se isso daqui der um erro, né, se a da esquerda, o primeiro parâmetro tiver um erro, a gente vai retornar a seguinte mensagem. Então, cálculo inválido. Ou poderia ser, por exemplo, não é possível dividir um número por 0. Você pode colocar como você preferir, tá? Fecha aqui o parênteses e dá um Enter. Vocês viram que aqui está muito grande, né? Vou dar 2 cliques aqui, para ele já estender automaticamente para o tamanho que a gente precisa. Então, ó, a partir do momento que está 1 dividido por 0, ele caiu na função de erro. Se eu trocar esse 0 aqui por 1, vai ficar 1 dividido por 1, ele vai sair desse erro, porque não vai ser mais erro, então ele vai fazer a operação normalmente, ó. Foi para 1. Se eu voltar a colocar 0, ele volta a aparecer aquela mensagem que a gente configurou. Se a gente colocar 1000 aqui, vai aparecer 1 dividido por 1000. Se a gente colocar 0, erro. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa para os outros, tá? Então vamos lá, vamos fazer mais rápido para que vocês já pegaram o jeito aí. Se erro, agora a gente vai fazer isso mais isso, né? Que então é o B4 mais o C4, ponto e vírgula. Vou colocar uma outra mensagem. Não é possível somar valores com textos. Só que tem um detalhe, aqui eu estou fazendo uma coisa muito específica, ele não consegue identificar o motivo do erro, ele só retorna erro, tá? Então o que eu recomendaria, eu colocaria uma mensagem mais ampla, eu colocaria erro no cálculo, por exemplo, tá? Então vou colocar nesse caso aqui para a gente poder fazer junto,
erro na operação, vou colocar, tá? Então, ao invés de ficar aquele erro estranho ali, erro na operação. Mesma coisa para o outro. Raiz, né? Primeiro, esse erro. Tab. Agora, dentro do se erro, nós vamos colocar uma outra função, que é raiz, dá um tab, desse número aqui. Se a raiz desse número der um erro, em caso a gente coloca o ponto e vírgula, a gente digita agora a mensagem que a gente quer. Então, erro na operação. Ou erro no cálculo. Só para ficar diferente de cima. Erro no cálculo. Fecha parênteses, né? Porque a gente está fechando parênteses do se erro agora. E dá Enter. Ele está dando erro no cálculo ainda. Se a gente colocar um valor, por exemplo, 0, ele já vai para 0. Se a gente colocar 5, ele vai fazer o cálculo da raiz normalmente. Mas se a gente colocar um valor negativo, menos 5, erro no cálculo por causa da raiz negativa. E a mesma coisa para o se erro aqui, tá? De baixo. Se erro, tab. E agora a gente vai fazer um Cs aqui dentro. Né? Mesma coisa, Cs, tab de novo. E a gente vai fazer se isso maior que 10... Isso, tudo que a gente está configurando agora aqui dentro ó, é do Cs, tá? E depois a gente vai continuar configurando o se erro. Então, se isso é maior que 10, acontece alguma coisa qualquer. Coloquei duas aspas para representar algo vazio, tá? Se esse valor aqui é menor que 0, menor que 0, acontece alguma outra coisa. Fecha o Cs. Agora a gente vai configurar o segundo parâmetro do se erro. Vou colocar ponto e vírgula. E agora nós vamos colocar, beleza, se o Cs aqui der algum erro, o que a gente vai colocar? Erro na função Cs. Ou nenhuma... A gente poderia colocar, né? Por exemplo, nenhum valor verdadeiro, por exemplo. Nenhuma hipótese, nenhum teste verdadeiro, por exemplo. Então, ó, por exemplo, ele está nenhum teste verdadeiro. A gente fez quais testes? Que se for verdadeiro, né? Se B6 for maior que 10, ou, no caso, se B6 for menor que 0. Se a gente colocar menos 1 aqui, por exemplo, ó, ele vai cair no vazio lá, né? Que a gente colocou aquele negativo, ó, negativo. E aqui vou colocar uma outra mensagem maior que 10. Ó, negativo. Se eu pegar agora e colocar aqui que esse valor vai ser 20, vai cair no maior que 10. Só que se cair no outro, um valor que não esteja nenhuma dessas margens... Ó, vou colocar agora 5 de novo. Nenhum teste verdadeiro. Vou colocar 8, também nenhum teste verdadeiro. 10, nenhum teste verdadeiro. 11, aí já vai, ó. Maior que 10. Então é basicamente isso. Para quando você tiver algum valor, né? Que não retorne nada. Ó, e detalhe que aqui ficou vazio, né? Porque a gente tinha configurado aqui, então vou voltar a colocar 5 e ele volta a aparecer o erro aqui. Mas é isso que eu ia trazer para vocês, tá? Eu tentei trazer de uma forma bem didática, trazendo alguns exemplos ali do se erro e onde você poderia aplicar ele na sua fórmula do Excel, beleza? Espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever para acompanhar outros vídeos aqui no canal, deixa o like para dar uma força e deixe nos comentários também sugestões para próximos vídeos. Valeu, até o próximo vídeo.